Glória, aleluia, é fogo, é manto, é glória. Vamos falar aqui sobre um assunto que não era para ser, certo? Mas está sendo polêmico. Meu Deus, que assunto será esse? É o nome de Deus. Não era para ser polêmico, mas tem gente que leva ferro e fogo. Incrível, irmão. Vamos lá, olha só. Estamos aqui, Maria Reis, Pai do Senhor. Vamos convidar os amados, como sempre, certo? E vamos falar teologicamente das possibilidades de acharmos o nome. O que significa o nome na Bíblia? O nome é tudo que você é. Um dos problemas de Moisés é porque na época lá, como a gente vai tocar em Êxodo, óbvio, né? Tem que tocar em Êxodo 3, 14, né? E 15. Então, nós devemos observar que o nome lá tem muita, mas muita, vamos dizer assim, importância. Por quê? Porque todos os deuses lá tinham nome, né? Certa pessoa me perguntou, tinha um deus gato na época? Sim, ele guardava as portas da morte, né? Tem tinha Mênfis, né? É um deus também, e o deus Ra, né? O próprio faraó era um deus, ele se considerava um deus, né? E tal. Mas ele crescia com essa ideia de que era deus e etc. e tal. Então, amados, é muito importante para você não se embaralhar com todo o vento de doutrina, tá certo? E chegar e dizer o nome de Deus, né? Todos que estão chegando. Mas eu estou aqui intrigado. Por que tem tanta gente que faz questão de um nome que não era pronunciado fazer sabe, teve caso de chamar uma pessoa, um doutor na internet, de doutorzinho, diga aí. Mas é uma coisa que é ferro e fogo, sabe? Mas, irmãos, é o seguinte, eu estou aqui com a verdade para vocês, tá bom? Então, vamos chegar e vamos, sem mais delongas, começar aqui. Começando com o nome próprio do Pai. Moisés tinha um grande problema. Era desculpa, mas não deixa de ser um problema. Moisés tinha milhões de motivos para ter, mas ele achou 5 problemas. E nesse aqui que a gente vai falar, era porque tinha Deus da morte, Deus da guerra, Deus do sepulcro, Deus de tudo. O monoteísmo surgiu primeiro, né? Um só Deus, abençoe a pastora no meu coração, pastora Elizabeth, né? Então, Deus os abençoe todos que estão aqui. E vamos falar sobre o nome de Deus, né? Não era para ser polêmico, volto a dizer, mas se tornou, né? Então, vamos lá. A gente vai entrar naquela questãozinha do tetragrama, certo? Que são 4 letras, Y, H, W, H, que juntando o judeu nunca vai pronunciar esse nome. Tá bom assim? Primeiro ponto, o judeu não pronuncia esse nome, tá bom? Nenhum judeu, né, vamos dizer assim, que está na religião judaica, ele vai pronunciar esse nome. Então, quem disser que é pronunciado, mentira. Não é verdade, tá bom? Então, vamos lá aos porquês que se tornou polêmico. Vamos primeiramente ler o texto, está lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós.
Esse, pois, é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, vamos para lá as explicações. Esse é o nome do Pai, certo? Não confundir com Jesus, é outra coisa. Então, embora o tetagrama, a pronúncia a pronúncia seria um iod, um re, um vav e um re. Então, seria e, re, vav, re. Então, seria a pronúncia letra por letra, certo? O alfabeto hebraico, ele é consonantal. Então, ele só tem consoantes, ele não tem vogal. É chamado hebraico clássico. Então, o hebraico moderno teve algumas mudanças, adicionaram algumas coisas para ter a pronúncia e falar-se, conversar. E, por um tempo, ficou sem falar. Teve que uma pessoa ir lá e adicionar palavras como, inclusive, mouse. Né? Mouse existe hoje, mas nos tempos de Abraão não tinha. Né? Também não tinha necessidade. Mas a expressão eu sou o que sou é usada nesse nome, sendo que a pronúncia do nome eterno de Deus leva sempre a pronúncia às consoantes desse maravilhoso alfabeto consonantal, chamado hebraico, e a pronúncia fica Iavé, né? Então, ficaria Iavé, o nome do Pai. Vamos explicar por quê? Porém, a escrita que aparece lá é eu sou o que sou. Fala em hebraico, falar eu sou o que sou, seria Ehyeh, Asher, Ehyeh. Então, eu sou o que sou. Ao contrário de uma teoria, certo? De que um judeu falaria Iavé, eles falariam Yahweh, certo? Isso não é verdade. Nunca foi, porque dizer que um judeu pronuncia Iavé é mentira. Eles jamais vão pronunciar esse nome. Pois esse nome não é pronunciado por nenhum judeu. Vejamos a teoria do Yahweh. O significado seria, portanto, aquele que é autoexistente. E isso é verdade, mas Yahvé também é. Certo? Como é que seria Yahweh se Yahweh só tem vogais? Certo? O Y dá o som de I, o H dá o som de Re, né? O W não dá som de U, dá som de Vav, né? Dá som de V, né? E o W, aliás, o W dá som de V e o H dá o som de Re também. Então ficaria Yer, Her, Vav, Re. Então seria parecido a pronúncia Iavé ou Iová, né? Então vamos lá. O autossuficiente ou mais concretamente aquele que vive. Quando Deus fala isso, ele estava querendo dizer eu sou tudo o que você chamando a pessoa de doutorzinho e não sei o quê. Olha só, eles acreditam que é a pronúncia que o judeu fala. Se isso daqui, eles dizem, olha só como é uma teoria. Olha só, não há dúvida de que a ideia de vida estava intimamente ligada ao nome Iavé. Nos tempos antigos, ele é o Deus vivo, em contraste com os deuses sem vida dos pagãos, né? E ele é a fonte e o autor da vida. Tão familiar é essa concepção de que Deus, para a mente hebraica, que aparece na fórmula comum de um juramento, Rai, WH, né? Aliás, YHWH, né? Ou seja, seria Iavé a pronúncia, com as vogais masorréticas. Se a explicação, olha como ele fala, se a explicação da forma acima dada for verdadeira, a pronúncia original deve ter sido Yahweh. Você veja que ele não coloca batendo martelo, né?
E normalmente quem fala que é Javé, ele diz que está aportuguesado. Então você já vê quem é a classe de pessoas que está fazendo essa questão, né? São pessoas adeptas ao judaísmo, provavelmente, que estão querendo a ferro e fogo mostrar o nome do Eterno. Então, amado, que estão aqui me assistindo, tem que haver uma certa flexibilidade. Vou dizer por quê. Javé tem J, então não é aportuguesado, é latim, certo? Um nome, aquele nome lá em hebraico, foi passado por latim e ficou Javé. Aí, na pronúncia nossa em português, Javé é o nome do Pai, certo? Quando veio os anglicanos, eles colocaram as vogais no canto diferente e saiu o nome Jeová. Então, não tem nada a ver com americanizado e tal. Nada a ver com isso. É simplesmente anglicanos. Os anglicanos colocaram no canto errado. Eles acharam, disseram, não é assim. Não está correta essa receita. Vamos colocar assim. E mudaram. E pegou. Então, o que acontece? Jeová, apesar de ser assim, é uma palavra latina, mas ela vem do hebraico. Então, não se pode pegar essa palavra hebraica e colocar no Novo Testamento 243 vezes, certo? Dizendo que é Jeová. Só tem isso numa Bíblia, tá bom? Depois eu falo em outro vídeo, tá? Aleluia. Então, deixa eu falar aqui mais um pouquinho sobre este nome. Javé ou Jeová é latim, porque tem J, certo? Pois tem, em hebraico não aparece o J, certo? E americanizado, Jeová ou Jeová, que vem dos anglicanos o nome, né, em hebraico. Mas, como podemos entender, a pronúncia é Iavé, por ter vogais masorréticas. Veja bem, Yahweh não tem consoante, só tem vogal. Então, não é assim. Claro que é a fala, a gente sabe disso. Vamos lá. Vamos ver o Salmo 23 em hebraico? Pois é, eu tenho ele aqui maravilhosamente, né? E tenho Levíticos, que é o Vaikra em hebraico. E vamos ver aqui. Olha, veja que eles alegam que o nome Senhor é Baal também, certo? Também. Mas qual é o contexto que aparece Baal? No contexto de ídolo, certo? E eles não querem usar, alegando que estaria chamando Senhor, toda vez que chamasse Senhor seria Baal. Mas veja o Salmo, que normalmente no Salmo você vai ver, o Senhor é meu pastor, nada me falta ou nada me faltará, né? Vamos ver assim. Então, aparece a palavra Senhor. Vamos ver se no hebraico aparece, vamos dizer assim, a palavra Baal, né? Vamos lá? Então, eu vou ler o verso 1, tá bom? Adonai, Roi, Lo, Eksha. Então, aonde é que apareceu? Aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde é que apareceu Baal aqui? Em nenhum canto, né? A palavra do nome de Deus apareceu como Adonai. Vocês estão entendendo por quê? Pode ser transliterado só as letras. Pode aparecer Elohim, certo? Ou Javé, né? Então, não tem nada a ver com Baal, mas ainda eu peguei Levíticos 20, versículo 1, que é Vai daber, Iavé, El Moshe Lemon. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Então, ele começa. Então, o livro de Levíticos foi Deus que falou a Moisés. Tá bom? Ou seja, o tetragrama, as 4 letras, não tem nada a ver com Baal. Tá bom assim? Então, quem diz que não é para botar Senhor
quando bota-se Senhor, é por causa deste nome, que eles não querem, o judeu não quer pronunciar, tá bom? Não tem nada a ver com Baal, pode descartar. Então, afinal, como é o nome do pai? Yahvé, tá bom? Mas, normalmente, judeus substituem no seu dia a dia por Hashem, que significa o nome. Olha, Hashem, isso, ele está se referindo a Deus. Quando você escutar esse nome, ele está se referindo a Deus, tá bom? Ou Adonai, como a gente viu aqui no Salmo 23, né? Ok? Então, porém, devemos entender que não precisamos nos preocupar tanto com isso. Pois esse nome é uma identidade de tudo aquilo que nós precisamos. É como se Deus dissesse assim, Moisés, não se preocupe com o nome. Eu sou tudo aquilo que você vai precisar. Você precisa de quê? Você precisa de bênção, eu tenho uma bênção. Você precisa de salvação, eu tenho uma salvação. Ao meu alcance, tudo eu tenho ao meu alcance. Porque naquela época, se não viesse com o nome, a divindade lá, as divindades todas na época, elas eram identificadas, o que ela poderia fazer, era identificada por nome. E o nome que Deus usou, ele poderia ter usado El Shaddai, né? Ele poderia ter usado Jeová Tisdikeno, né? Ele poderia ter usado tantos nomes dele, né? Ele poderia usar Deus ouve, né? O Senhor ouve. Ele poderia ter usado vários nomes. E ele disse, não, eu sou que mostra atividade, vida, né? Então, autoexistência e etc, né? Então, o que acontece? Um judeu jamais vai pronunciar esse nome. Yahvé, jamais, certo? Mesmo que fosse, e eles estivessem certo e fosse Yahweh, judeu não pronuncia. E tem vídeo dizendo que os judeus pronunciam assim, tá? Mentira. Judeu não pronuncia esse nome, tá bom? Judeu não pronuncia. 1 João, capítulo 5, do 13 ao 15, diz assim. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, ou seja, oração que sobe é aquela que é de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe pedimos, rogamos, né, suplicamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Então, quem é o nome hoje que nós oramos, que nós mencionamos e que devemos divulgar? Jesus, Cristo. Ayar, né? Ayar deriva do verbo ser. Asher é quem. Perceba que depois de usar tal palavra, Moisés volta a usar Ayar no final do texto. Não é o nome de Jeová no hebraico, e é traduzido quase sempre por ego eimi no grego, que significa eu sou. Ego eimi. O tetragrama aparece no verso 15, quando o ser diz que esse é o seu nome. O tetragrama é majoritariamente, quase que não sai, traduzido por Curios. E algumas vezes por Theos, Deus. Então, qual é o nome do Pai? Yahvé. Certo? Vou dar aqui também a vocês, para meditação, leiam muito, mas muito, Mateus 28.